Hi, good evening, be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson tonight speaking about grammar. Tonight, our subject is passive voice. I dedicated this English video lesson tonight to all English students from all over the world and Brazil too. Okay? Come with me. Let's go to begin. Come on. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nesta noite, falando a respeito da gramática. Nosso assunto de hoje, dessa noite, é a voz passiva. Dedico essa videoaula de inglês nessa noite para todos os alunos e estudantes de inglês de todo o mundo e do Brasil também. Venham comigo, vamos começar? Come on, vamos. Pay attention, people, prestem atenção. Voz ativa e voz passiva em inglês. Tá? Quando falamos em voz ativa e voz passiva, estamos nos referindo à estrutura das frases, ordem das palavras. As frases na active voice, voz ativa, são aquelas cujo sujeito em que o sujeito que pratica a ação está em evidência. Já nas frases na passive voice, na voz passiva, o objeto que recebe a ação é o que está em evidência. Para compreender melhor a língua inglesa, é necessário, então, conhecer os dois tipos de vozes e suas respectivas construções. Para começar, vejam, observe os exemplos abaixo. Active voice, a voz ativa. Julia bought the new Game of Thrones book. Repeating. Julia bought. Bought, passado do verbo buy. Tá? Então, Julia bought the new Game of Thrones book. Julia comprou o novo livro do The Game of the Thrones, do Jogo dos Tronos. E essa voz ativa, veja bem, Julia comprou o novo livro do Jogo dos Tronos, ou o novo livro The Game of Thrones, alright? Agora, now, passive voice. The new Game of Thrones book was bought by Julia. See the difference, vejam a diferença. Before, antes, ó. Julia bought, passado do verbo buy, bought the new Game of Thrones book. Julia, então, comprou o novo livro do The Game of the Thrones. Tá? Comprou, voz ativa. Voz passiva, o novo livro do Jogo dos Tronos, o novo livro do The Game of Thrones, foi comprado por Julia. O novo livro do The Game of the Thrones, do Jogo dos Tronos, foi comprado por Julia. Vejam, a estrutura das frases na voz ativa é a mais comum. A primeira que aprendemos é a mais clara e também a que mais usamos no dia a dia, diariamente. Vejam, quem faz a ação mais o verbo mais o objeto que recebe a ação, tá? É a voz ativa, Vejam, quem faz a ação, que é o sujeito, mais o verbo mais o objeto que recebe a ação, constituem assim a voz ativa. Então, Julia plus bought, plus, mas em inglês nós dissemos plus, em inglês, ou more também. Julia plus bought, verbo buy no passado, plus ou more, the new Game of the Thrones book. Julia comprou o novo livro do The Game of the Thrones, ou Julia comprou o novo livro do Jogo dos Tronos. Vejam, já a estrutura das frases na voz passiva não é tão comum na linguagem cotidiana. Ainda assim, é muito importante saber construir frases na voz passiva para conseguir, então, adquirir fluência ao longo do aprendizado da língua. Repetindo, já a estrutura das frases na voz passiva não é tão comum na linguagem do dia a dia, cotidiana. Ainda assim, é muito comum e muito importante saber construir frases na voz passiva para se conseguir adquirir fluência ao longo do aprendizado da língua inglesa. Observe, vejam. O objeto que recebe a ação, tá? O objeto que recebe a ação, mais o verbo to be, no mesmo tempo da frase que estiver na voz ativa, tá? Se estiver no passado, no presente, no futuro, tá? No tempo em que estiver, tá? Então, o objeto que recebe a ação, mais o verbo to be, no mesmo tempo da frase que estiver na voz ativa, tá? Mais, tá? O passado no particípio, tá? Use, no caso, o verbo principal da voz ativa no particípio, que é uma das formas do passado, né? Particípio passado.
a forma da terceira coluna da tabela dos verbos, tá? Que é aprendido nas gramáticas. Mais a preposição by, que quer dizer por, né? Por, pela, né? Pelo. Mais a preposição by, mais quem fez ou quem faz a ação. Então veja, objeto que recebe ação, mais o verbo to be, no mesmo tempo da frase na voz ativa. Quer seja presente, passado, futuro, futuro do passado, tá? Mais o verbo utilizado no particípio passado, past participle. Use o verbo principal da voz ativa no particípio. A forma da terceira coluna que aparece nas tabelas dos verbos dos livros de gramática. Mais a preposição by, que quer dizer por, pelo, pela, mais quem faz ou fez a ação. The new Game of the Thrones book was bought by Julia. Repeating. The new Game of the Thrones book plus was plus bought plus by plus Julia. The new Game of the Thrones book was, passado do verbo to be, né? Passado de is ou de are, tá? Então, o passado do verbo to be was, passado de am, passado de is, passado de are, ou melhor, was que é o passado do is, tá? Don't forget. Was é passado do is e o was também é passado do am. Aquele am da primeira pessoa, o passado é was. E também o was é passado do is, tá? O am da primeira pessoa, o was é passado do is, e constitui aquelas terceiras pessoas, do he, she is e she is. Então, o passado de is é was. The new Game of the Thrones book was bought. Por que bought e não buy? Porque buy é o presente, bought é o passado. Então, como estava no passado, temos que manter a forma do passado, passado particípio, inclusive. Plus, by, por, pelo, pela, por, mais, que é o plus, Julia. The new Game of the Thrones book was bought by Julia. O novo jogo dos tronos, o novo livro do Jogo dos Tronos, ou o novo livro do The Game of the Thrones, foi comprado por Julia. Foi comprado por Julia. Ok? Continuando. Estou em dúvida quando usar a passive voice. Usamos a passive voice quando a pessoa que pratica a ação ela é desconhecida ou não é relevante ao tipo de informação que queremos passar. Você quer dar ênfase à ação e não à pessoa. Então veja. The eclipse can be observed tonight. The eclipse can be observed tonight. O eclipse pode ser observado hoje à noite, ou nessa noite. Repeating. The eclipse can be observed tonight. O eclipse pode ser observado hoje à noite ou essa noite. Can be observed. Tá? Aqui estamos usando o verbo nome de can no tempo presente. O be, tá? Também está, ó, pode ser, né? Pode ser. Tá? Então, can be. E o observed no passado, passado particípio. Então, o eclipse pode ser visto essa noite. O eclipse pode ser visto, visualizado, visto essa noite ou hoje à noite. The next one, a próxima. A new shopping mall was built near our school. Repeating. A new shopping mall was built near our school. Então vejam. O novo shopping center, o shopping mall ou shopping center, tá? A new shopping mall was, passado do verbo to be, passado do is, que é was, tá? Então, was que é passado do is. Então, a new shopping mall was built, tá? Built é passado do verbo build. Build no presente, passado do verbo build é built. Ok? Was built near our school. O novo shopping center, né, foi construído perto da nossa escola. O novo shopping center foi construído perto da nossa escola. Tá? O novo shopping foi construído perto da nossa escola. Ó, continuando, ok? Ó, guardem bem esses exemplos, tá? Hora de treinar. Passe as frases abaixo que estão na active voice para passive voice, tá? Então, ó, vamos agora treinar, passar as frases abaixo que estão na voz ativa para a voz passiva. Elas estão na active voice, nós vamos passar para passive voice. Continuando aqui. Lembre-se
Lembre-se de usar o tempo do verbo principal, que está na voz ativa, tá? No verbo to be, da voz passiva. Então, repetindo, ó, hora de treinar. Passe as frases abaixo que estão na active voice, na voz ativa, para a passive voice, para a voz passiva. Tá? Lembre-se de usar o tempo do verbo principal da voz ativa no verbo to be da voz passiva. Tá? Então, não esqueça de utilizar o tempo do verbo principal que estiver na voz ativa no verbo to be da voz passiva. Vamos ver os casos. Pay attention here. Essas frases estão no verbo na voz ativa, tá? 1. Marco repaired the car. Marco consertou, reparou o carro. Voz ativa. 2. John will make a great dinner tonight. 2. John will make a great dinner tonight. John fará um grande jantar essa noite, hoje à noite. 3. Every day Claire reads the newspaper. 3. Every day Claire reads the newspaper. Todos os dias Claire lê o jornal. Repetindo. Every day Claire reads the newspaper. Todos os dias, todo dia, Claire lê o jornal. Reads, tempo presente. 4. The professor gave the books to the students. The professor gave the books to the students. O professor deu ou dava os livros para os alunos, para os estudantes. Gave é o passado do verbo give. Give é dar, gave é o passado, tá? 5th, the last one, a última aqui. Right now, Margaret is writing an email. 5th. Right now, Margaret is writing an email. Justamente agora, imediatamente, Margaret está escrevendo um e-mail, uma mensagem eletrônica, né? 5. Right now quer dizer agora, justamente agora, imediatamente, né? Justamente agora, Margaret está escrevendo um e-mail, uma mensagem eletrônica. Então vejam, esses 5 exemplos são frases que estão na voz ativa, ok? Voz ativa. Vamos agora passar elas para a voz passiva. Veja como é que elas ficam. Marco repaired the car é a voz ativa. The first one. Veja como é que ela fica. The car was repaired by Marco. Tá? O que constitui então a voz passiva? O uso do verbo to be no tempo passado. E o verbo principal, quem é o verbo principal aqui? Repaired, é o verbo repair no passado, né? Ficou repaired. Então, the car was repaired by Marco. Em português, então fica. O carro foi consertado, o carro foi reparado por Marco. Tá? Então, ó, a voz, just a moment, a voz foi o carro, então a voz passiva. The car was repaired by Marco. A voz ativa, Marco repaired the car. Voz passiva, the car was repaired, o verbo principal, quem é? O repaired. Repaired é o verbo principal. Só que aqui, o que acontece na voz passiva? Eu vou acrescentar o was, passado do verbo to be. The car was repaired by Marco. O carro foi consertado, foi reparado por Marco. 2. Então, ó, 2. A 2 da voz ativa, como é que estava? John will make a great dinner tonight. John will make a great dinner tonight. John fará, tá, um grande jantar nesta noite ou hoje à noite. Futuro do presente, fará. Will make fazer, né? Fazer, produzir. E a voz passiva, como é que vai ficar? 2. A great dinner will be made by John tonight. Repeating. A great dinner will be made by John tonight. Tá? Ou seja, um grande jantar será feito by John essa noite. Então vejam, aqui ó, tá, estamos usando o tempo futuro, né? Então, aqui está, will make, é a voz ativa, will make, fará, produzirá, will make. Na voz passiva, então ficou, ó,
o objeto vem primeiro, né? Então, a great dinner will be made. Então, o make, tá? O make passou a ser made, passou para o tempo passado, o particípio. E aqui, tá? Entre o verbo do futuro, o verbo auxiliar do futuro will e o verbo principal, make, tá? Nós estamos colocando o quê? O verbo to be. O verbo to be, que aqui ele está no futuro, né? na sua forma própria, que é o be. Então, will be made. O make torna-se made. E aqui acrescenta o verbo to be antes do verbo auxiliar do futuro. Então ficou, a great dinner will be made, ou seja, será feito, será produzido. By, indicando por quem. Quem vai fazer essa ação? John. Então, a great dinner will be made, passado de make, made, por quem? By John tonight. Um grande jantar será feito por John tonight, essa noite, ou hoje à noite. Ok? Going on, continuando. Third. Every day, Claire reads the newspaper. Todo dia, Claire lê o jornal. Lê o jornal. No presente, read vira reads, porque é a terceira pessoa, Claire. Agora aqui, isso voz ativa. Voz passiva. Third. Every day, the newspaper is read by Claire. Every day, the newspaper is read by Claire. O que é que acontece aqui? Ó? Então vejam, o objeto, então começamos a oração usando o advérbio, né? Como já estava, né? Na voz ativa, o everyday, na voz passiva, o everyday continua. The newspaper era o objeto, tá? Era o objeto da oração. O objeto da oração passa para o começo. Então, everyday, the newspaper is. Coloquei aqui o verbo to be, né? O verbo to be, que nesse caso está no presente, is read, tá? By Claire. Então, todo dia o jornal é lido por quem? A preposição by, por Claire. Todo dia o jornal é lido por Claire. Vocês vão perguntar, espera aí, read? Então, read é presente, é passado? Vejam bem, tem alguns verbos, são chamados verbos irregulares, cujo presente e o passado nas suas formas, ele se escreve da mesma forma e maneira. Sendo assim, o verbo read é um deles. Então, read é read no presente, é read no passado, tanto simples quanto passado particípio. Read para o presente é read para o passado simples e é read também para o passado particípio. Então, por isso que o lido aqui, tá, fica da mesma forma, escrito da mesma maneira. Então, is read by Claire. Tá? Então, repetindo, everyday é o advérbio. Na voz ativa, everyday, Claire reads the newspaper. Tá? Na voz ativa, o read tem que acrescentar o S, terceira pessoa, Claire. Na voz passiva, o everyday, tá? Eu continuo mantendo no início. O the newspaper, que estava no fim, vem aqui para o começo, junto com o everyday. Agora, vou acrescentar o verbo to be, tá? Para dizer que é lido, então eu vou colocar como is, né? Is, é. Read é o mesmo read do presente, se escreve também no passado e no passado particípio. Is read, tá? Se escreve da mesma maneira no presente e no passado. Tá? Por quem? By. Se por é by. Então, is read by Claire. Every day, the newspaper is read by Claire. Então, todo dia, o jornal é lido por Claire. Ok? Então, o Claire, que antes estava no começo, era o sujeito, passou para o final. Tá? O objeto veio primeiro, o advérbio, o objeto da oração, the newspaper, is, é lido, constituindo a voz passiva, por quem? A preposição by, Claire, o sujeito foi para o final da oração. Tá? O quarto, the professor gave the books to the students. Veja bem, em inglês nós temos as palavras teacher, que é professor, professora, e professor também, que é professora, professora. Tá? A diferença é que teacher é o nome dado para o professor de uma forma geral. E professor, aquele professor que ensina instituição de nível superior, é aquele professor da faculdade, da universidade. Tá? Então, professor é o título dado, tá, para o professor de universidades em geral. Tá? The professor gave, passado o verbo give é gave, deu ou dava, tá? The books, os livros, to the students, para os estudantes, para os alunos. Voz ativa, né? Agora, vamos ver a voz passiva? Então, como é que vai ficar? Se antes, the books, aqui, ó, the books, tá? Já está aqui, tá depois do gave, tá? Então, essa parte aqui é o objeto da oração,
tá? Gave the books to the students. The books aqui vai, no caso, para o começo da oração. Então, the books, os livros. O verbo to be aqui colocado, ó, the books está no plural, hein? Então, se está no plural, tá? O passado de are, veja bem, o passado de are, the books, o passado de are é o quê? Were, tá? No verbo to be, no presente. No presente a gente tem I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, were vai ser usado quando? Nas situações de plural. Tá? You are, we are. You are e they are. Então, the books are seria no presente. Como está aqui no passado, então ficou como? Os livros foram, foram given. Por que given e não gave, como estava aqui acima? Porque gave aqui é o passado simples, tá? O passado de give é gave. Porém, para nós fazermos a voz passiva, o gave vai passar a ser usado de que maneira? O passado particípio. Qual é o passado particípio do verbo give? Give é o presente. Gave é o passado simples, como na voz ativa. E given, então, no caso, o passado particípio. Tá? A terceira forma daquela listinha dos verbos, tá? Dos livros de gramática. Né? Então, the books were, tá? Passado do verbo to be, no plural, were given, passado do verbo give, no passado particípio, então, were given to the students by the professor. De novo, ó. The books were, passado de are, were, given, passado do verbo give, no passado particípio, né? Were given to the students by the professor. Então, o objeto da oração quem é? The books. Então, the books veio primeiro. Colocamos o verbo to be na forma passada. Então, tornou-se, o are não vai usar porque aqui não é presente, é passado. Tem que ser the books were, passado de are, were. The books were given, tá? A forma do passado particípio do verbo give, given to the students, no plural, by the professor. Então, ó, os livros foram dados, foram entregues para os estudantes, para os alunos, by, que é pelo professor, by the professor. Então, os livros foram entregues, foram dados para os estudantes, para os alunos, pelo professor. The last one, fifth. Ó, na voz ativa nós tínhamos dito, right now, Margaret is writing an email. Então, right now, justamente agora, imediatamente. Margaret is, verbo to be no presente aqui que está constituindo o quê? Aquele presente contínuo, né? Verbo to be no presente, o outro verbo com ing no fim. Então, Margaret is writing, Margaret está escrevendo an e-mail. Por que an e não a? Porque aqui, ó, veja, o and está sendo usado antes de uma palavra, tá, que começa com vogal. Então, por isso, an e-mail. Tá? Isso aqui tudo é voz ativa. Right now, Margaret is writing, tá, o presente contínuo, an e-mail. Então, justamente agora, imediatamente, Margaret está escrevendo um e-mail, uma mensagem eletrônica. Como é que fica, no caso, a voz passiva, que é a que nos interessa aqui? Então, ó, quem é o objeto da ação? An-e-mail aqui é o objeto da ação, né? Então, ó, o objeto da ação vem para o começo. Começamos aqui, veja bem, right now constitui o advérbio. Então, ó, tanto na voz ativa quanto na voz passiva, o right now continua no início, porque o right now é o advérbio. Então, o right now que está na voz ativa, no início da oração, esse advérbio, também vai continuar na voz passiva. Então, right now, tá? An e-mail is being written by Margaret. Então, vê só. Right now, an e-mail, que é o objeto da ação, da voz ativa, foi para a voz passiva, tá? Logo após o advérbio, right now. Is, entra aqui o uso do verbo to be. Esse is aqui, no caso, está no presente, porque ó, se aqui está no presente, a voz passiva aqui vai ser no presente também, né? Então, está escrevendo um e-mail, tá? Voz ativa. Voz passiva. Right now, justamente agora, imediatamente agora, ou seja, imediatamente, justamente agora, tá? Um e-mail, uma mensagem eletrônica, está sendo. Como é que é sendo em inglês? Being. Então, presente contínuo. Então, presente contínuo do verbo to be, tá? Aqui o verbo to be está na sua forma, tá? Está na sua forma normal, tá? Está na sua forma normal, e acrescendo-se, no caso aqui, o ing do gerúndio, está na sua forma com o verbo com gerúndio, tá? Então, is been, constituindo aqui o presente contínuo com o verbo to be. Is, do verbo to be, está sendo. Esse sendo em inglês torna-se been, B-E-I-N-G.
tá? Ou seja, o verbo to be com gerúndio. Então, is being, está sendo. Written. Por que written? Veja bem, o verbo to be, aqui no presente contínuo, é write. Porém, aqui é gerúndio, né? Presente contínuo, writing, terminando em ing, ok? Presente contínuo. E aqui na voz passiva. A voz passiva, o verbo tem que passar o quê? Ó, o verbo to be aqui mantém no presente. Is writing ficou como? Is been writing. Is, tá? Been, sendo, porque como era presente contínuo, então presente contínuo aqui na voz passiva fica como? Está sendo. E o writing, que é o verbo principal, vai ficar como? Written, ou seja, no passado particípio, tá? Então, ó, o verbo write, em inglês, write, tá? W-R-I-T-E, é write, tá? No caso, é escrever. No presente contínuo fica writing, escrevendo, ing. Tira-se o e, coloca-se ing. E aqui, na voz passiva, eu acrescentei o quê? O been, quer dizer sendo, está sendo. Write, tá? Do presente, no passado, tem duas formas de escrever o verbo write. Veja bem. Write é o presente. O passado é wrote. O passado simples é wrote. W-R-O-T-E, é wrote. Passado simples, mas aqui não é passado simples. Eu tenho que usar o quê? O passado particípio, né? Então, passado particípio fica como? Written. Então, por isso está writing, não wrote. Tá? Então, ó, right now, an email is being, está sendo escrito. Escrito em inglês, tá? Nós escrevemos writing, como está aqui, pronunciamos written. Então, is being written, como está aqui, by querendo dizer o quê? Por quem? Quem fez a ação? Por Margaret. Tá? Da voz passiva, podem ver, ó, todos esses casos, sempre tem que se indicar quem fez a ação no final. Ó, a primeira oração, by Marco, by John, por John, by Claire, terceira oração, a quarta oração, by the professor, pelo professor, e por último, by Margaret, por Margaret. Tá? Então, repetindo, fifth, the last one, a 5, a quinta, a última, right now, an email is being written by Margaret. Justamente agora, imediatamente agora, tá? agora, um e-mail está sendo escrito por Margaret. Agora, justamente agora, tá? Um e-mail, uma mensagem eletrônica está sendo escrita. Tá? Ó, is do verbo to be, depois o verbo to be na sua forma, aqui seria o verbo to be na sua forma com gerúndio, para querer dizer sendo, né? Então, esse está sendo, fica being, e writing, no caso, o verbo principal aqui, que é writing, do caso do presente contínuo. Tá? Aqui, o writing, que é o verbo write, no passado particípio. Então, se tornou written. Então, is being written by indicando por quem? Quem fez a oração. Então, esse por, em inglês, é a preposição by Margaret. Tá? Então, right now, an email is being written by Margaret. Justamente agora, um e-mail está sendo escrito por Margaret. Tá? Agora, imediatamente, tá? Justamente agora, o e-mail está sendo escrito por Margaret. Ok? That's it, people. É isso aí. Thanks very much. Muito obrigado. You have a good night. Tenha uma ótima noite. A good weekend. Um ótimo final de semana. Thanks very much. Muito obrigado. Chase me on my YouTube channel, Marco César Silva Costa. Sigam no meu canal no YouTube. Ok? Estou também divulgando aulas de inglês, tá? English Lessons, tá? Estou também divulgando aulas de inglês de forma presencial, a domicílio ou online, tá? Por mês, por R$100, tá? Ou aulas de inglês avulsas por R$20, tá? E ofereço, tá? Tanto de forma presencial, tá? Ofereço também ofereço também a domicílio, tá? Na casa do aluno, da aluna, tá? Ou também online, tá? E me sigam também, tá? Minhas várias videoaulas, tá? De inglês, tá? Não só inglês, tá? Tenho também videoaulas de informática e administração, tá? Então me sigam no meu canal Marco César Silva Costa, tá? E deixem o seu like, tá? As pessoas que estiverem interessadas, entrem em contato comigo também através dos meus WhatsApps, tá? Código 11 99353 6870, o WhatsApp de São Paulo, ou meu WhatsApp aqui de Recife, tá? Código 81 99 320
1884, ok? 1884, ok? Tá? Thanks very much, muito obrigado. That's it. Have a good night, uma ótima noite. And a happy weekend, um feliz final de semana. See you next lesson. Até a próxima aula. Bye bye. That's it, people. Thanks very much.